Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com Will. Estamos iniciando hoje nosso 18º episódio com o tema aceitação. E por que falar sobre aceitação? Bom, dia 17 de maio é o Dia Internacional contra a LGBTQIAPN+, fobia. Então, como eu faço parte da comunidade, não poderia deixar de falar sobre isso, nessa violência que a nossa comunidade recebe, sofre, né? Então, de fato, a gente vai debater, aprofundar sobre isso, mas o meu foco não vai ser em si na violência. Então, vou pegar essa oportunidade, né, que essa semana a gente vai estar abordando sobre esse tema e vou compartilhar a minha história sobre aceitação, que pode ajudar outras pessoas que estão nesse processo. Então, inicialmente, eu ia falar sobre a questão do orgulho, né, de ser LGBT, né? No meu caso, eu sou gay, então eu ia falar muito sobre isso, desde o processo de aceitação até o processo do orgulho, né? Que eu acho que é uma trajetória que a gente percorre de uma ponta a outra. Porém, eu acredito que o conteúdo ele é muito amplo, tem muita coisa para compartilhar, então vou separar em dois momentos. Hoje eu vou falar só sobre aceitação e aí num próximo momento, em um outro episódio, eu vou falar sobre o orgulho, que graças a Deus eu consegui desenvolver a partir de muitos processos que eu vivenciei ao longo da vida. Então hoje eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, certo? E aí eu vou começar abordando sobre toda essa questão da minha infância, né? Então, quanto criança LGBT, né, quanto criança homossexual, eu não tinha compreensão, obviamente, do lado sexual, né, da coisa, mas eu era uma criança que eu não conseguia me encaixar muito bem. Então, dados os padrões da sociedade, eu percebia que eu era um pouco diferente e eu não entendia por que eu era diferente, né? Então, eu percebia que meus coleguinhas tinham posturas normalmente mais másculas e tudo mais, gostavam de futebol, né? Que isso não quer dizer absolutamente nada, né? Porque isso está encaixado dentro de estereótipos que a nossa sociedade impõe, mas eu me sentia diferente em relação aos meus coleguinhas na época que eu era criança, né? E eu não conseguia compreender o porquê eu me sentia diferente, o porquê eu não me encaixava, o porquê eu recebia certos olhares, né, de reprovação. Então, a gente começa a se moldar para caber dentro da sociedade, para caber dentro dos espaços que nós frequentamos. Então, eu considero que eu tive uma infância muito feliz, muito boa, porque eu me diverti muito. Na minha época, a gente podia brincar tranquilamente no meio da rua. Então, era uma criança que brincava de esconde-esconde, de vôlei, de futebol, enfim, todas essas brincadeiras, né? De peão, de bola de gude, todas essas coisas que crianças costumavam brincar, eu brincava também, né? Mas eu percebi que em relação aos meus amiguinhos, né, meus coleguinhas, eu tinha algumas características diferentes, que naquela época eu não conseguia compreender, né? Eu não conseguia assimilar o que era aquilo, mas eu percebia que havia algo diferente. Inclusive, eu comecei a sofrer bullying na escola desde a época de infância por esse motivo, né? Porque eu não me encaixava, não me enquadrava dentro de um padrão. Então, esse é o momento que eu vou revisitar algumas cicatrizes, certo? E é muito bom, porque quando é cicatriz é sinal que já está curado, né? Que a gente olha para aquela situação e ela não nos causa mais dor. Apenas uma lembrança do que nós vivenciamos e que entender que aquela situação, aquelas situações elas não foram determinantes, elas não fizeram com que eu paralisasse, né? Com que eu fracassasse, muito pelo contrário, né? Hoje em dia eu vejo como motivo de força, né? Então eu olho para aquela criança e eu consigo acolher aquela criança, né? Que um dia eu fui e oferecer a ela todo o amor que um dia ela quis ter, o apoio e acolhimento que ela quis ter e muitas vezes não encontrou, né? E aí a gente também tem que entender, né, que os nossos pais muitas vezes eles não estão preparados para esse tipo de situação, né? Que eles vivem os processos deles, assim como nós vivemos os nossos. E então, como toda essa questão do bullying, né, ela também me acompanhou no ensino médio. Então, no ensino médio também conseguia perceber que eu não
era igual à grande maioria, né? E às vezes havia tratamentos diferenciados, né? Essa questão de bullying, que foi pesado, né? A gente sabe que existem inúmeras formas de violência, né? Não só física, mas também psicológicas, morais. E eu sofri todas elas, né? E eu consigo falar disso porque é algo que não me machuca mais, não me fere mais, sabe? Mas era muito complicado porque eu não podia nem compartilhar isso com outras pessoas, com adultos, por exemplo. Porque eu teria que justificar, eu teria que explicar o porquê eu estava sofrendo aquelas violências, né? E eu sabia que eu não ia encontrar apoio naquele momento. Eu sabia que seria muito difícil. Eu não sabia qual seria a reação dos meus familiares, dos meus pais, dos meus amigos, enfim, né? Mas tem todo um contexto ao qual a gente está inserido e a gente vai entendendo esses processos que a gente vai passando. Então, aquelas violências, elas me pegaram, né, muito pesado na época que eu as vivi, mas hoje em dia elas não me determinam, sabe? Elas não me paralisaram. Continuei e estou cada vez mais crescendo e evoluindo e chegando onde eu desejo, né? Então, se eu me emocionar em algum momento, é mais por uma questão disso, de revisitar a minha história, porque é uma coisa que nos toca, né? E aí também eu sempre fui criado muito dentro de um contexto religioso, né? Então a igreja, ela teve muita influência ao longo da minha vida, assim como ela tem hoje, né? Então a minha relação com a igreja, ela é uma relação que eu uso para me aproximar de Deus, certo? Ela faz essa ponte em muitos momentos, mas ao mesmo tempo ela também muitas vezes me feriu e me afastou de mim mesmo, sabe? Eu acho que alguns discursos que a gente escuta em igrejas, infelizmente, não são discursos de acolhimento, sabe? Então, eu também tive fase da minha vida que eu passei afastado da igreja, parei de frequentar. Inclusive, passei mais de anos sem frequentar, então eu fico nessa questão de encontrar um lugar onde eu me sinta acolhido. E eu cheguei numa fase da vida que eu não me permito colocar mais meus pés onde eu não possa ser eu, sabe? Onde eu não me sinta acolhido, onde eu não me sinta abraçado, onde eu não me sinta amado. Então, inclusive eu troquei, né, de paróquia recentemente por esses motivos, né, que eu percebi um discurso muito preconceituoso do padre da paróquia que eu estava frequentando, então eu comecei a frequentar outra, né, que é onde eu me sinto mais à vontade. E aí é onde eu também percebo que eu não julgo as pessoas que param de frequentar a igreja, porque muitas vezes elas não encontram esse acolhimento lá, né? E elas não podem simplesmente desistir de si mesmas, né? Para caber em um espaço. Elas não podem se anular para poder estar ali. Então eu acho compreensível, já fiz isso em alguns momentos, né? Mas eu também acho que é um lugar que me conecta a Deus de uma forma diferente, né, de como eu faço para me conectar quando estou na minha casa. E eu consigo hoje em dia também filtrar muita coisa, né? Posso estar e ouvir alguns discursos e não concordar com o que eu escuto, então eu consigo filtrar melhor, já como um homem adulto, né? É outra realidade. Então, a igreja, ela realmente, em muitos momentos, na verdade, ela dificultou e muito o meu processo de aceitação, sabe? Porque você ouvia aqueles discursos muito negativos relacionados às pessoas LGBTs, cheios de estereótipos, cheios de preconceitos, né? Então, infelizmente, ela dificultou sim o meu processo de aceitação, mas hoje em dia eu consigo separar muito bem tudo isso, certo? E aí é um processo que a gente vive e a gente vai entendendo onde nos cabe, onde não nos cabe, onde a gente se sente confortável e à vontade para estar ou não. E respeitando sempre o nosso tempo, o nosso espaço, a nossa forma de agir, de pensar e de sentir, né? Então, eu consigo ter muito tranquilo, muito claro isso dentro de mim. E eu acho que o meu processo de aceitação também, ele se deu, né? Eu me lembro especificamente a cena, eu me lembro especificamente o momento que foi a partir daquela situação que eu disse: eu me aceito. Eu sei que eu sou assim, que isso não vai mudar.
Então, durante muito tempo da minha vida, principalmente da infância até a adolescência, né, eu acreditava que era uma fase que ia passar, porque esse é o tipo de discurso que a gente escuta muitas vezes das pessoas, né? E a gente vai internalizando aquilo, sabe? De que, nossa, é errado, não posso, não sei o que lá. E você se sente culpado e você acha que você vai pro inferno por causa disso, enfim. São tantos discursos preconceituosos, discriminatórios que a gente escuta, que infelizmente a gente vai internalizando isso muitas vezes, né? E aí, no ensino médio, eu tinha dois amigos que eu era bem próximos, e os dois são homossexuais, né? Um é bissexual, o outro também é homossexual, assim como eu. E aí a gente tava naquele processo, né? Terceiro ano, ensino médio. Eu lembro que tava já, tipo, novembro, por isso aí. Tava bem próximo já da gente terminar o ano letivo. Faltava só algumas semanas pra gente terminar o ensino médio, né? E foi onde a gente teve uma conversa de forma mais aberta, pela primeira vez, assim, sabe? E aquilo foi um boom dentro de mim, né? Um amigo meu, ele compartilhando da experiência, ele me perguntou, e aí eu confirmei, a gente tava até na quadra, sabe? Eu gosto muito, né, de esportes, eu gosto muito de jogar. Então a gente tava na quadra conversando e tudo mais, e o outro também falou, que a gente já sabia, na verdade. Acho que ambos todos sabiam do outro, mas aí foi aquele momento daquela primeira partilha, sabe? E eu disse, cara. E a partir daquele momento eu lembro que eu parei de ter medo, sabe? Eu disse, é quem eu sou, sabe? Eu me aceitei, sabe? Você olhar pra si e dizer, cara, tá tudo bem com isso, sabe? Eu vou começar a trabalhar dentro de mim a partir dessa realidade. Esse é o Wilson que eu sou, sabe? Eu sou gay. E poder dizer aquilo pra mim mesmo foi muito libertador, sabe? Foi muito... Nossa, foi muito emocionante, foi muito forte, muito impactante. Você olhar pra dentro de si, se reconhecer, se aceitar como é. Então, pra mim, aquilo ali foi uma virada de chave na minha vida, sabe? E eu disse, pronto. Acho que a partir do momento que eu entendi quem eu era, sabe? Que eu aceitei quem eu era, eu disse, eu sou o tipo de pessoa que eu não nasci para viver em armário. Então eu sabia que em algum momento eu ia me assumir, eu sabia que em algum momento eu ia namorar, eu sabia que em algum momento eu ia compartilhar fotos em redes sociais, quando estivesse em um relacionamento. Eu sempre soube, a partir do momento que eu me aceitei, que o armário não era um lugar para mim, que não me cabia ali, né? E isso é até um ato político, né? A gente sair do armário, isso é revolucionário. A gente hoje em dia pode fazer isso, sabe? E às vezes é essa atitude que faz com que outras pessoas estejam mais abertas, né? A entender, a aceitar e a compreender, né? Então, isso é muito, 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 muito revolucionário, sabe? E eu percebo também, né, trazendo mais algumas coisas da infância, que nós somos violentados, infelizmente, de diversas formas, né? Não só no ambiente escolar, mas muitas vezes no ambiente familiar, sabe? E eu lembro muito de uma situação específica, até com uma tia minha. É naquela época da minha infância, foi a época de Rebelde, né? RBD. Eu colecionava figurinhas, né? E aí... Não, acho que eu já tava na adolescência. Acho que não era infância, não. Enfim, tava lá na 7ª, 8ª série, alguma coisa assim do tipo. E eu colecionava aquelas figurinhas de álbum e tudo mais. E um dos cards era um personagem de Rebelde que tava só de sunga branca, sabe? E obviamente que eu não ia deixar no meio das outras, que alguém poderia mexer e me contestar o porquê daquilo. Então eu coloquei ela separada das outras numa gaveta que eu tinha, né, no meu guarda-roupa. E aí uma tia minha me contestou isso na frente da minha mãe. E eu me senti muito violentado naquele momento, sabe? Muito constrangido. E óbvio que eu não estava preparado para me assumir naquele momento. E aí eu disse, é uma figurinha como outra qualquer, paguei de doido, sabe, não sei o que lá.
vamos lá, não sei o que lá. E ela abriu minha gaveta e mostrou a figurinha à minha mãe. E eu me senti muito constrangido, muito violentado naquela cena, sabe? Uma das situações, né? Porque, obviamente, houveram outras situações de olhares, de comentários, de piadinhas que a gente escuta ao longo da vida, desde a infância, na adolescência também. Na fase adulta, com menos frequência, né? E aí a gente vai ficando constrangido, a gente vai se sentindo violentado nessas situações. E aí eu fico assim, trago como uma experiência, sabe? Assim, como uma lição de que são coisas que a gente não deve fazer com as crianças, com os adolescentes, de pressioná-los, de cobrá-los, sabe? Para algo que eles ainda não estão prontos, não estão preparados. Eles estão vivendo esse processo de autoconhecimento, né? De entender, de compreender quem são, compreender seus corpos, certo? Então tem todas essas questões, mas infelizmente eu passei por isso e foi uma situação que me marcou. E a gente é violentado na nossa essência inúmeras vezes quando a gente precisa fingir ser quem a gente não é, sabe? Para caber no espaço, para caber numa situação, para agradar um adulto que é responsável por nós ou para agradar qualquer pessoa que seja. Então quando a gente sente essa necessidade de fingir ser quem a gente não é, é uma forma de violência, infelizmente. A gente faz muito isso, né? Eu acho que todo LGBT em algum momento da vida ele fez isso. E aí eu compreendi muito esses processos na minha terapia, que era uma forma de autopreservação, de que naquele momento era necessário de que eu agisse daquela forma. Mas isso também tem reflexo na nossa vida adulta, porque às vezes isso não torna adultos inseguros, adultos que sentem essa necessidade de aprovação, sabe? De reconhecimento, de que você precisa da validação das outras pessoas. Então isso são tudo coisas que a gente acaba levando para a vida adulta e que a gente vai precisando desconstruir ao longo da vida adulta, né? Porque a gente não precisa agradar ninguém, a gente não precisa da aprovação de ninguém, a gente não precisa da aceitação de ninguém, certo? A gente precisa se aceitar. E o principal de tudo é isso, a gente próprio nos aceitar. Se outras pessoas nos aceitarem que são importantes para nós, tá ótimo. Mas se essas pessoas não nos aceitarem, a gente não pode deixar que isso nos determine, né? A gente não pode condicionar a nossa felicidade à aprovação de outras pessoas. Desde que nos respeitem, tá tudo certo. É o que eu mais digo, né? Não espero apoio, não espero aceitação de ninguém. Mas o respeito eu exijo de todos. Então é isso que eu quero de todo mundo, sabe? E aí é óbvio que quanto pessoa LGBT, a gente sonha imensamente, sabe? Com essa questão de encontrar apoio, de encontrar acolhimento. Então quando a gente chega a ponto de se assumir, é porque a gente tá querendo esse apoio, querendo esse acolhimento, a gente tá querendo ser abraçado, querendo ser entendido, sabe? Então tem muitos discursos que a gente ouve, né, também nesse processo que para mim são cicatrizes e não me ferem, não me machucam mais, né, que é dos pais muitas vezes acharem que errarem alguma coisa. Onde foi que eu errei, não sei o que lá, sabe? Esse é o pior tipo de discurso que eu acho que um pai pode dizer para um filho quando ele se assume, porque ele indiretamente está dizendo que o filho é um erro, sabe? Por ele ser daquela forma é um erro e não é um erro. Tá tudo bem, isso faz parte da sua essência, faz parte dos planos de Deus. Então, para mim, eu cheguei ao ponto de compreender que Deus me fez assim e que se ele me fez assim, a minha homossexualidade faz parte do projeto dele para a minha vida, certo? Então, eu consigo estar muito bem resolvido com isso, muito tranquilo, porque somos seres diferentes e Deus sabe o porquê e os planos para cada pessoa. Então, se ele me fez assim, eu me sinto assim, desde a minha essência, da minha concepção, desde o meu nascimento. Então, é óbvio que faz parte dos planos dele, né? Então, é tão tal que eu já sabia desde criança que eu era diferente. Eu só não compreendia isso, né? Porque isso aí é quando a gente vai atingindo a maturidade. Então, a gente vai compreendendo tudo isso dentro da gente. Mas desde criança eu sabia que eu era diferente. Então, eu
tenho plena convicção de que a nossa sexualidade é já algo que está conosco desde a nossa concepção. Então, já é quem nós somos, faz parte da nossa essência. E aí existe um processo normalmente longo e doloroso de aceitação, porque a gente tenta se encaixar em um padrão que a sociedade determina como normal, como certo, que não é, né? As pessoas são diferentes e cada um tem a sua essência e vai deixar ela se desenvolver da forma correta, né? E que tudo isso que a gente vive lá atrás, ela tem reflexo na nossa vida como adulto. E aí a gente precisa filtrar, né? E trazer como lição, trazer como aprendizado, sabe? E trazer às vezes até como inspiração para outras pessoas, né? Quando a gente compartilha as nossas histórias para que outras pessoas sejam alcançadas. E aí a gente aprende com tudo aquilo que a gente viveu. A gente não pode deixar a ferida aberta. A gente tem que entender esse processo como uma fase que a gente passou, né? Que está curada, que já está cicatrizada, e olhar para essas histórias como faz parte da minha história de vida, tá lá registrada no meu livro, sabe? Então, para mim, hoje em dia eu vejo como tudo isso, né? E como professor, né, que eu observo muito, né, essa questão dos meus alunos, eu combato todo tipo de violência, né? Não só em relação à questão da sexualidade. Então, eu sou totalmente contra toda e qualquer violência, todo e qualquer bullying. Então, quando eu observo esse tipo de coisa, né, dado o meu histórico que eu vivenciei isso, eu senti isso na pele, então é algo que eu combato veemente. Eu não permito essas violências nas minhas aulas, né? E eu acho que a gente precisa abraçar isso para que as pessoas se sintam mais à vontade, mais confortáveis no seu próprio corpo, na sua própria pele, né? E também vale ressaltar que a gente não precisa ser membro da comunidade para apoiar. Então, você, como pessoa heterossexual, você pode apoiar, né? Se você for amigo, for familiar. Então, dizer, né? Naturalizar essas relações, naturalizar essas orientações sexuais diferentes da sua. E falar que as pessoas têm o direito ao respeito, têm o direito ao espaço, que merecem acolhimento, merecem amor, merecem ser abraçados, merecem ser respeitados por quem elas são. Então você faz toda a diferença. Se você não faz parte da comunidade, também apoia. Então isso é imensamente grande, gigantesco para nós. Inclusive eu quero agradecer a todos vocês que não fazem parte da comunidade, que nos acolhem tão bem nessas relações de amizades que a gente constrói, né? Que não estão baseadas na nossa orientação sexual, estão relacionadas ao afeto, à admiração que a gente tem por essas pessoas, e a gente consegue construir essas relações. E aí a gente precisa entender também que o tempo de aceitação das pessoas é diferente do nosso. A gente não levou um tempo para conseguir se aceitar. Então as pessoas que convivem conosco, normalmente elas também precisam de um tempo para conseguir aceitar essa nova realidade. Por mais que, obviamente, muitos já soubessem, já tinham indícios, já era perceptível, né, que você fosse membro da comunidade LGBT, mas que elas levam um tempo para processar tudo isso. Eu imagino até como uma situação, né, de um luto mesmo. Elas precisam enterrar aquelas pessoas, né, que elas idealizaram, até porque nenhum pai, nenhuma mãe, obviamente, quando tem um filho, diz, eu queria que ele fosse gay. A gente sabe que não, né? E aí eles precisam enterrar aquelas pessoas que eles idealizaram uma vida inteira para receber, para acolher essa pessoa que de fato elas têm, né? Então enterrar aquela pessoa que nunca vai existir, que nunca existiu, para receber, para aceitar essa nova pessoa. A partir do momento que ela se assume, ela tá dizendo a real, né, história, a real pessoa que ela é, e que ali a pessoa vai começar a viver um processo de aceitação também daquele membro, né? E a gente precisa entender que cada um tem seu tempo, né? E eu acho fundamental também que a gente tenha conversas muito abertas e transparentes com essas pessoas.
Eu acho que quanto mais a gente consegue abrir o nosso coração, consegue compartilhar as nossas dores, os nossos medos, as nossas inseguranças, as pessoas vão compreender melhor a nossa história, compreender melhor as nossas aflições e provavelmente elas vão conseguir nos acolher melhor, sabe? Elas vão nos abraçar nesse momento, né? Elas vão compreender as nossas dores, dizer: você não está sozinho. Eu amo você, eu apoio você, eu vou te ajudar, conte comigo, sabe? Então eu acho que muita gente ela consegue desconstruir alguns preconceitos que tem exatamente através das conversas abertas, honestas e transparentes que conseguimos ter com elas, né? E principalmente para quem não é membro da comunidade. Então, às vezes, ela não tem muita compreensão de como é. Então, ela quer entender melhor, para usar os termos corretos, para falar adequadamente com a gente, sabe? E quando existe amor, ela vai ter esse interesse em entender, sabe? Para que possa cada vez mais essa relação evoluir e melhorar. Então, acho que toda conversa aberta e transparente que nós tivermos, elas serão fundamentais para a nossa trajetória, né? Então, a gente precisa também se apoiar, né, nas pessoas que nos acolhem, sabe? Aquelas pessoas que nos amam, que elas conseguem nos abraçar na nossa essência, dizer: estou contigo, conte comigo, você não está sozinho, né? Então isso é muito importante. Eu gostaria de dizer que mesmo que você não encontre esse apoio que você sonha, que você deseja, que você não desista de você, que você não se apegue a essas pessoas que não dão o apoio que você necessita, sabe? E que você, muitas vezes, amigos, né? Dependendo da sua realidade, da sua história de vida, amigos se tornam mais família do que a própria família. Então, se você não encontrar esse apoio nas pessoas que você gostaria de encontrar, eu torço muito para que você encontre outras pessoas, certo? E que nessas pessoas você se apegue verdadeiramente a elas, porque elas são importantes, elas vão te dar o apoio e o acolhimento que você merece. Então, foque nessas pessoas, nas que te apoiam de verdade, sabe? Para as que estendem a mão, para as que estão junto de você. E saiba que você não está sozinho. Nunca desista da sua história. Sua história é importante, sua história é fundamental. Você é importante, você é fundamental. E tem muitas pessoas que ainda vão se espelhar em você quando vê que você está crescendo, está evoluindo, está alcançando seus sonhos, está se permitindo viver quem você é na sua essência. Então isso é muito inspirador. Nunca, em hipótese alguma, desista de você. Então isso é extremamente importante. E da gente entender também que Deus nos fez assim. Eu acho que isso é a coisa mais linda, né, que eu consegui desenvolver dentro de mim. É entender que o ser que me criou exatamente dessa forma. Ele me deu o dom da vida, sabe? E me fez assim. E que eu não tenho por que ter vergonha disso. Muito pelo contrário. Tenho que ter orgulho de quem eu sou, sabe? Porque ele me fez dessa forma. Então isso faz parte dos propósitos dele. Então a gente começa a entender que a nossa forma de amar, ela é tão linda, ela é tão bela como qualquer outra forma. E que a gente tem que se permitir amar, a gente tem que se permitir acreditar que existe um futuro brilhante, lindo e maravilhoso pra gente. Que nós merecemos as melhores coisas do mundo. Que nós temos total capacidade dentro de nós, certo? E que a nossa sexualidade, ela é algo tão nosso quanto a cor da nossa pele, quanto o nosso cabelo, como qualquer outra parte do nosso corpo. Ela é tão da nossa essência. Ela nasceu com a gente, como qualquer outra característica do nosso corpo. Então, que você aprenda a se oferecer amor, independente do que as pessoas falam, independente do que as pessoas dizem. Então, se acolha antes de qualquer outra pessoa. Você mesmo deve se acolher. Se oferecer o amor, que tantas vezes até você oferece mais aos outros do que a si próprio.
Então saiba que você é digno de ser amado, você é digno de ser respeitado, você é digno de ser quem você é, de alcançar seus sonhos exatamente do jeito e da forma que você é. Então se acolha, se abrace e se ame. Muito obrigado por todas as partilhas que vocês fazem em relação a cada episódio. Isso é enriquecedor. Obrigado pela companhia mais uma vez. Então sigam, comentem, compartilhem os episódios, as histórias, certo? Inclusive você que é membro da comunidade, se quiser compartilhar como foi o seu processo de aceitação, ficarei extremamente agradecido em ouvir a sua história. Então pode me dar esse retorno, seja por meio do Instagram, seja por meio do YouTube, seja por meio do Spotify. Então mande sua história, que eu ficarei muito feliz em ouvir, né? E saiba que você inspira outras pessoas. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima.